Deus, sobre as nossas vidas. Deus, obrigado, ó Pai. Eu te peço, Deus, e me humilho perante o teu altar, para que, de fato, o ensino encontre um terreno fértil em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, então, dar sequência à nossa série de estudos sobre a história da igreja. A gente viu nas aulas passadas, iniciamos com a Assunção de Cristo, com a descida do Espírito Santo, as primeiras conversões, e depois a conversão, o exílio, né, assim, após a morte de Estevão, e a conversão de Paulo no caminho de Damasco, que suscitou ali uma mudança drástica no entendimento do que era ser igreja. Paulo disse à igreja de Corinto e também à igreja da Galácia que ele era um servo da graça, alguém que fora chamado pela graça de Deus. Ele, especificamente, a igreja de Corinto, ele explica isso. A igreja da Galácia, ele diz que ele fora chamado diretamente por Cristo, não fora sangue nem carne, não foram os homens que explicaram para ele o evangelho, mas sim o soberano Senhor Jesus Cristo. E a partir dali nós temos uma movimentação acerca do evangelho, vimos muitas questões que foram levantadas, quando Paulo retorna para Jerusalém, quando ali ele se encontra com Pedro e também com Tiago, e vimos o crescimento, o nascer e o crescimento das doutrinas gnósticas. E isso se inicia no ano 35, basicamente na igreja de Samaria. Ela ganha as doutrinas gnósticas ganham um terreno fértil e se espalham por todo o Oriente e o Ocidente. Nós temos correntes doutrinárias gnósticas que se espalham pela Síria, Líbano, Turquia, mas também Grécia. Bom, enfim. Som. Continua sem som. Perfeito, obrigado. Vamos continuar, então. Daí vimos, então, estabelecer as doutrinas gnósticas se espalharem por todo o Império Romano. Isso reverberou. Não está melhor assim agora? Está muito alto? Então, vou continuar com o de fio aqui. Espera aí. Pronto para qual? Os dois, tá. Então, vamos lá. Então, vamos continuar e vamos tentar continuar. Então, vimos que as doutrinas gnósticas reverberam não só até o terceiro século, que ela ali ganha uma ênfase maior, sobretudo nos países, nas regiões, nas províncias dominadas pelo Império Romano, que tiveram muita influência pela cultura grega, pela filosofia grega. Mas ela também reverbera até os nossos tempos, nós vimos isso nas aulas passadas. Não vamos retornar agora, por hora, ao gnosticismo, vamos avançar. Nós não veremos nada na aula de hoje que nós já vimos nas aulas passadas, mas à medida que surgirem questões específicas acerca do gnosticismo, acerca de outras questões que ainda não vimos, a gente retorna a essas doutrinas ou questões que envolvam essas doutrinas gnósticas. Pode passar para mim. Então, estamos no ano 37, o imperador
ainda é Tibério Cláudio Nero César, também chamado de Tibério. Então, Tibério, durante todo o período do ministério terreno de Cristo, fora o imperador. Mas nós estamos agora entrando no ano 37. E nós vemos ali que o imperador Tibério, ele permanece no império, permanece à frente do Império Romano, exatamente até o ano 37, e juntamente também com Pôncio Pilatos, enquanto governador da província da Judéia, e, como eu já disse em aulas anteriores, em aulas que a esta precederam, Pilatos também cumulava o cargo de governador da província da Judéia com o cargo de procurador-geral em Roma, o que era uma questão muito complexa. Primeiro porque houve uma mudança de nomenclaturas, de regimes, nesse período, muitas mudanças, inclusive. Nós temos descobertas arqueológicas que apontam que Pilatos era prefeito. Outro dia, alguns anos atrás, isso foi em Lodz, eu acho, não me recordo bem, mas uma descoberta arqueológica que aponta Pilatos, e não só uma, mas algumas, de que Pilatos era prefeito, praefectus, da província da Judéia. Porque houve uma mudança de nomenclatura do prefeito para o procurador-geral, mas, em verdade, era o mesmo cargo. Então, por vezes, a gente vai ver que também esse cargo de governador da província da Judéia se cumula ao cargo de prefeito. Vocês vão compreender isso no decorrer da história, mas o que é muito importante compreender nesse momento que nós estamos no ano 37, que é tanto o ano da morte do imperador Tibério, quanto o ano da morte do procurador-geral, do prefeito, do governador Pôncio Pilatos. E a gente vai entender muito bem como é que isso funciona. Nesse tempo do ano 37, toda a província da Judéia ainda estava submetida à Síria, à província da Síria. Desde a morte de Herodes o Grande, quando Herodes o Grande morre, ele deixa Herodes o Grande, nós falamos muito sobre Herodes o Grande, um homem, um déspota, teve 9 esposas, matou algumas delas, matou muitos de seus filhos, assassinou muitos de seus filhos. Era alguém absolutamente insano. Mas Herodes morre no ano 4 a.C., e a Bíblia cita um sucessor de Herodes, um dos seus filhos, mas para a província da Judéia. E essa província da Judéia, ela fica... a província da Judéia, toda ali a antiga dominação de Herodes o Grande, ela é dividida em regiões, em satrápias, o que naquele tempo eram chamados de tetrarquias, né? Em que pese as tetrarquias, que significa 4, a tetrarquia, naquele tempo foi dividida somente para 3 dos filhos de Herodes. Nós vamos analisar cada um deles no seu devido tempo, veremos que Herodes Antipas assumiu uma determinada doutrina, veremos que Herodes Filipe, já morto no ano 34, foi considerado o melhor dos Herodes, porque a sua gestão como um administrador foi uma gestão muito profícua, uma gestão onde ele não perseguia os judeus, enfim. A gente vai analisar esse tempo com calma e com tranquilidade. Próximo slide. Então, no ano 37, nós temos a deportação dos judeus de Roma para a Sardenha. O que é importante saber disso? Eu vou passar alguns pontos que aconteceram nesse ano 37, mais rapidamente, para que a gente não se perca muito e para que a gente possa voltar o nosso foco à história bíblica. Mas o que aconteceu no ano 37? Basicamente, um texto que o Flávio Joséfo, eu vou compartilhar com vocês. O Flávio Joséfo escreve no seu 10º livro
da Antiguidade Judaica, é um dos livros de Flávio Josefo, ele é dividido também por livros, né? E no capítulo 5 do 10º livro de Antiguidades Judaicas, o Flávio Josefo diz assim, presta bastante atenção, abre aspas, um judeu que era um dos piores homens do mundo, um judeu, Flávio Josefo. Veja, Antiguidades Judaicas, Flávio Josefo ainda tinha escrito, ainda antes da sua captura como escravo ou como amigo dos imperadores de Roma. Aí ele escreve, então, como um judeu, Flávio Josefo, um judeu ferrenho, defensor do judaísmo. Ele diz, em que pese hoje os judeus o tenham como um traidor, isso a gente vê mais para frente, mas um judeu que era um dos piores homens do mundo e que havia fugido de seu país para evitar o castigo pelos seus crimes. Juntou-se com 3 outros que não eram melhores que ele. Em Roma, exerciam a profissão de intérpretes da lei de Moisés. Então, uma mulher da sociedade, de nome Fúvia, que abraçara a nossa religião, tomando-os por homens de bem, pôs-se sob a sua direção. Eles induziram-na a dar-lhes ouro e púrpura, que seriam enviados a Jerusalém, mas eles conservaram para si o que lhes entregou e gastaram o dinheiro. Saturnino, marido de Fúvia, foi queixar-se disso a Tibério, por quem era muito estimado, ou seja, amigo íntimo do imperador. Aqueles judeus passaram a perna na esposa de um amigo íntimo do imperador. Sabendo disso, ele ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Os cônsules, depois de uma exata indagação, reuniram 4.000 homens que foram enviados para a Sardenha, sendo que um grande número deles foi severamente castigado, pois se recusaram a pegarem armas para não desobedecer às leis de seus antepassados. Assim, a malícia de 4 celerados foi a causa de que não ficasse em Roma um só judeu. E a história conta que, naquele tempo, no nascer do cristianismo, muitos daqueles que estavam dentre os judeus eram já convertidos ao cristianismo. Então, a deportação de judeus para a Ilha da Sardenha não era uma deportação específica de judeus, mas também de cristãos. E aonde é a Sardenha? A Sardenha era... Isso aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Era uma ilha, e a ilha foi colocada como um local de deportação, um local onde se estabeleciam prisões. Isso aconteceu no mundo inteiro. Isso aconteceu no Brasil, na Ilha Grande. Isso aconteceu na Baía de São Francisco, na Califórnia, na Alcatraz. Isso aconteceu na Austrália. Né? A Austrália era o presídio dos ingleses. E isso aconteceu também na Itália, a Sardenha, a maior ilha da Itália, e mais distante do continente era ali o grande local de deportação, o grande presídio do Império Romano. E isso aconteceu exatamente no ano 37, e isso também já é umas nuances do antissemitismo, ou como eu gosto mais, um termo mais correto seria anti-israelismo. Próximo não. E o massacre da Samaria. O massacre da Samaria é muito importante a gente compreender, porque é dele que sucede muitos feitos que marcam a história do cristianismo. Próximo slide. O massacre da Samaria também é descrito por Flávio Josefo. Ele diz assim: os samaritanos não foram menos atormentados nem isentos de amarguras. Um impostor que com nada se importava para agradar o povo e ganhar-lhe o afeto. Ordenou-lhes que se reunissem no Monte Gerizim, que nesse país é considerado um lugar santo, prometendo-lhes fazer
ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Vejam, eu já disse aqui para vocês, nas aulas passadas, em relação dessa contenda, nós tivemos aqui uma aula específica sobre essa contenda dos judeus com os samaritanos, e como os samaritanos, ainda naquele tempo, se autodeclaravam judeus. Mas como os judeus se declaravam os samaritanos como estrangeiros. E isso fica muito evidente no livro do Flávio Joséfo, que ele se refere a Samaria como um outro país. Perceberam isso? Ele se refere a Samaria como outro país. Uma terra no centro do Estado de Israel, a 100 quilômetros da cidade de Jerusalém, mas os judeus consideravam a Samaria como um outro país. Mas como os judeus também como os samaritanos também se autodenominavam judeus, para eles também era importante a lei mosaica, as doutrinas de Moisés e, portanto, tudo aquilo que havia se perdido do templo, com a queda do templo orquestrada por Nabucodonosor. E, sobretudo, a Arca da Aliança. Um samaritano, não sei como eu posso adjetivá-lo, mas talvez um insano, disse que ele sabia os mistérios, ele conhecia os mistérios do templo derrubado por Nabucodonosor e sabia onde estavam os elementos sagrados que compunham o templo naquele tempo. Essa questão dos samaritanos, havia uma diferença quando os judeus olhavam para os que moravam em Samaria? Não, aquele dali, ele mora em Samaria, mas é um judeu porque ele não... Ou lugares estigmatizados. Não, o lugar e todas as pessoas que estavam naquele lugar. E, basicamente, não havia essa possibilidade de um judeu da terra de Judá, seguidor do judaísmo, morar na Samaria. Vocês veem quando Jesus desce, sai de Jerusalém para uma das suas últimas jornadas, a penúltima jornada, salvo o melhor juízo, de Jesus da Galileia para Jerusalém, e ao invés de ele seguir pelo caminho do Jordão, ele vai por dentro de Samaria, ele envia os discípulos para preparar um lugar, mas quando Jesus chega, os samaritanos olham para Jesus e dizem, mas espera aí, esse está vestido como quem vai para Jerusalém. Então, na verdade, os samaritanos não aceitavam nem que os judeus pernoitassem ali. Então, não havia essa possibilidade de comunhão entre esses paradigmas, foram quebrados por Filipe na pregação do Evangelho, que nós já vimos isso aqui após a Assunção de Cristo, após o derramar do Espírito Santo, após a Assunção de Cristo. Mas, até aquele tempo, não havia essa possibilidade de comunhão entre judeus e samaritanos. Então, surge esse homem e diz, olha, eu vou lhes mostrar. Mas já vi essa contenda ganhado um contorno militar. Então, os samaritanos tinham medo, inclusive, dos ataques orquestrados pelas autoridades romanas concentradas em Jerusalém. Próximo slide, a gente vai ver a continuação desse texto. Então, com tal promessa de que os samaritanos veriam no Monte Gerizim, e o Monte Gerizim era um monte sagrado para eles, a Bíblia diz que eles construíram ali um altar, com tal promessa de que no Monte Gerizim aquele homem mostraria os elementos sagrados do templo, e alguns entenderam que esses elementos sagrados estavam, na verdade, foram enterrados por aqueles que... existem muitas doutrinas em relação acerca de quem escondeu os elementos do templo, mas que, enfim, alguns deles entenderam que esses elementos estavam escondidos exatamente no Monte Gerizim. Mas, enfim, diz assim o texto, então, com tal promessa, tomaram as armas, e esperando os que deviam juntar-se a eles de todos os lados para subir o monte, sitiaram a aldeia de Tirábata, mas Pilatos os precedeu, avançou com sua cavalaria, ocupou o monte, atacou-os perto daquela aldeia, pô-los em fuga, prendeu vários, mandou cortar a cabeça aos chefes. Então, aqueles homens que, na verdade, foram ao Monte Gerizim para uma celebração religiosa,
basicamente era uma celebração religiosa. Alguns deles foram armados justamente com medo de uma emboscada dos judeus de Jerusalém, das autoridades romanas. Pilatos também com aquela neura de que fosse derrubado do poder, ou retirado do poder, ele avança sobre os samaritanos, extermina os chefes dos samaritanos, leva presos muitos dos que lá estavam apenas para uma cerimônia religiosa. Mas isso tem consequências. Próximo slide. Também no livro de Antiguidades Judaicas, ele relata, em função do que aconteceu, desse massacre dos samaritanos, os mais ilustres samaritanos foram procurar Vitélio, governador da Síria. Por que Vitélio? E por que o governador da Síria? Porque a partir do ano 6º depois de Cristo, a província da Judéia passa a ser uma província vassala do governador da Síria. Então, por exemplo, durante todo o ministério de Cristo, as autoridades romanas em Jerusalém estavam submetidas ao governo da Síria. Claro que isso era muito pro forma e que muitas vezes isso de fato não acontecia. A gente vê que muitas vezes, quando Paulo, por exemplo, ele recorreu a Roma, enfim. Mas, de fato, durante muito tempo, a província da Síria, o governo da Síria era responsável pela província vassala da Judéia. Diz assim, então, e Vitélio o Velho, tá? Porque a gente pode falar de Vitélio Germânico, era filho de Vitélio o Velho, e algumas pessoas confundem um pouco, porque foi um tempo muito próximo, mas nesse tempo era Vitélio o Velho, governador da Síria, que tinha sido cônsul. Acusaram Pilatos, Vitélio foi cônsul por 3 oportunidades, acusaram Pilatos de ter cometido muitos assassínios, afirmaram que ele não tinha pensado em se rebelar contra os romanos, e disseram que se haviam reunido perto de Tirábata somente para resistir às suas violências. Então, os samaritanos avisam ao governador da Síria que foi um massacre vergonhoso e covarde, porque eles se reuniram ali apenas para prestar culto, para uma cerimônia religiosa. Continua o texto. Vitélio, ante essas queixas, mandou Marcelo, seu amigo, para cuidar do governo da Judéia. Então, quem sucedeu Pôncio Pilatos? Marcelo. Vocês já ouviram falar de Marcelo? Não vale o João Marcelo. Marcelo foi o sucessor de Pôncio Pilatos. E olha que a autoridade de Pôncio Pilatos era uma autoridade inquestionável, foi inquestionável durante muito tempo. Era uma autoridade, dentre aqueles que precederam também Pilatos, assim, Pilatos era uma autoridade muito, muito proeminente nesse tempo. Então, Marcelo foi... A gente não pode dizer que Marcelo foi, de fato, um sucessor efetivo de Pilatos, ou se ele foi para assumir apenas ali como interino e ficou ali até que alguém fosse nomeado. Por quê? Porque Marcelo foi procurador, mas somente nesse ano 37, durante um período de alguns poucos meses, até que, de fato, um novo procurador foi nomeado, e a gente vai estudar sobre ele nas próximas aulas. Mas diz assim o texto. Vitélio, então governador da Síria, manda Marcelo, um amigo próximo, para Jerusalém, para cuidar do governo da Judéia, e ordenou a Pilatos que fosse justificar-se perante o imperador. Quem era o imperador? Tibério. Até o ano 37, o imperador era Tibério. Tibério, segundo imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Assim, sendo obrigado a obedecer, porque o governo de Pilatos estava submetido ao governo da Síria, ele encaminhou-se para Roma, depois de ter governado a Judéia por 10 anos.
ou quase 10 anos, mas Tibério morreu antes que lá tivesse chegado. Ou seja, Pilatos sai de Jerusalém e vai em direção a Roma, mas nesse caminho o imperador Tibério morre. Talvez Pilatos tenha pensado assim, pronto, estou livre da punição, porque o imperador morreu, eu acho que eu vou dar meia volta, vou voltar para Jerusalém e vou fingir que nada aconteceu. Próximo slide. História de Eusébio de Cesareia. Pôncio Pilatos se viu forçado a suicidar-se, a converter-se em carrasco de si mesmo. O que aconteceu nesse meio termo? Quando Pilatos chega em Roma, ele encontra não mais Tibério como imperador, mas Calígula. Calígula, terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana. O imperador mais déspota, mais insensato, mais pornográfico de todos os imperadores dessa dinastia, dentre os 5 imperadores dessa dinastia, que começam com Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Era realmente, talvez em função da sua pouca idade, enfim, nada justificava, mas era um homem muito, muito insensato. Por que Calígula era chamado de Calígula? Passa o próximo slide para mim, por gentileza. Por que Calígula era chamado de Calígula? Porque ele usava aquelas sandálias desde garoto. Calígula era filho de Pompeu, era filho de um grande general romano. Então, ele usava aquelas botinhas dos militares romanos, e essas botinhas eram chamadas de cáligas. E, portanto, ele, quando criança, as pessoas viam ele usando a botinha era quase do tamanho dele, e começaram a chamá-lo dessas botinhas, de cáligas. Então, o nome passou a ser chamado de Calígula. Calígula, também chamado de Caio Júlio César Augusto Germânico. Então, Calígula era imperador, e, nesse mesmo tempo, o governo provisório da província da Judéia estava a cargo de Marcelo. Quando Vitélio, governador da Síria, nomeia Marcelo como uma autoridade provisória na província da Judéia, ele também nomeia um novo sumo sacerdote. Esse novo sumo sacerdote não foi nomeado por Marcelo como procurador-geral, mas foi nomeado diretamente por Vitélio. E ele nomeou Jonatas ben Anás. Quem é Jonatas ben Anás? Primo de Caifás. Mas não era um primo sanguíneo, porque naquele tempo eles chamavam desse grau de parentesco, porque, na verdade, Anás era sogro de Caifás. E quando Caifás se casa com uma das filhas de Anás, ele ganha, naquele tempo, para os judeus, ele ganhava o contorno da família, né? Ele adentrava a família. Enfim, Jonatas era filho de Anás, um dos 5 filhos de Anás. Durante um bom tempo, esses 5 filhos se revezaram no exercício do sumo sacerdócio. Vamos avançar. Então, Calígula, só para a gente descrever um pouco de quem foi este homem. Então, Pôncio Pilatos chega, ele encontra ali um governo no império, à frente do império, o imperador Calígula. Calígula era também um déspota, e ele mantém a pena para Pilatos, ele estipula uma pena para Pilatos, que é, em verdade, uma expulsão para a Gália, a região da Gália, e ali, no caminho para a Gália, onde ele não seria preso, mas seria deportado para aquela região, sem direitos, enfim. Mas no caminho, humilhado por essa deportação, ele se suicida, ou então, conforme Eusébio de Cesareia, ele é forçado a se suicidar.
Então, Calígula foi o terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, era extravagante, cruel e pervertido. Foi o responsável pela nomeação de Agripa I. Permaneceu até o ano 41, quando foi assassinado pela própria guarda pretoriana com apenas 28 anos de idade. Então, Calígula reinou por apenas 3 anos e 10 meses, mas ninguém suportava ele, ele era absolutamente insano. O império começou a entrar em ruínas em função dos gastos públicos de Calígula. Calígula tinha um cavalo de estimação e ele mandou construir um castelo para o seu cavalo, e com lugares de honra, quarto de honra, para aqueles que fossem visitar o cavalo. Assim, era uma insanidade. Enfim, a própria guarda pretoriana, juntamente com alguns senadores, confabularam, então, a morte do imperador Calígula. O sucessor de Calígula, o primeiro ato é, em que pese concordar com o assassinato de Calígula, Cláudio determina que todos aqueles que participaram desse evento também fossem assassinados. Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Próximo slide, já estamos encerrando. O massacre de judeus de Alexandria. Isso é importante a gente entender, porque nós vimos ali que Calígula foi quem nomeou Agripa primeiro. O rei Agripa não é o mesmo rei Agripa do discurso de Paulo. A gente precisa entender que quando Paulo volta da sua terceira viagem missionária, ele desce ali no porto de Cesareia Marítima, ele vai até Jerusalém, ele é preso, ele volta para Cesareia, fica em Cesareia de 3 a 5 anos preso, depende do que você entende. Eu tenho a minha posição sobre isso, a gente vai ver sobre isso mais para frente. Mas, nesse tempo, quando ele apela para Roma, Agripa II vai até Cesareia e ele discursa perante o rei Agripa. A Bíblia fala rei Agripa. Esse Agripa é o Agripa II, filho do Agripa I. Ocorre que houve um massacre dos judeus em Alexandria quando Calígula assume. Alexandria é uma das maiores e mais proeminentes cidades de todo o Império Grego, de todo o Império Romano, e onde muitos judeus haviam se estabelecido. E o que acontece? O governador da província de Alexandria, também chamado de prefeito de Alexandria, a autoridade maior de Alexandria, era o homem responsável por confabular e determinar os maus tratos da mãe de Calígula. Deixou ela cega e depois também foi responsável pela morte dela. Então, imagina, o homem que Calígula mais odiava no mundo, evidentemente, era o homem responsável pelos maus tratos de sua mãe, pelo extermínio de sua mãe. E esse homem era prefeito, era o responsável, a autoridade maior da província de Alexandria. Então, um dos primeiros atos de Calígula é nomear Agripa, e nomeando Agripa, ele determina que Agripa siga com o exército da província da Judéia em direção a Alexandria para exterminar muitos dos que lá estavam, e muitos dos que lá estavam que aceitavam o domínio da Alexandria, o domínio que estava estabelecido na Alexandria, foram mortos. Dentre eles, muitos judeus. E isso aconteceu no ano 38. No ano 39... Jesus, já acabou. No ano 39, nós tivemos um crescimento exponencial da doutrina de Fílon. Eu decidi não separar muito tempo nessa questão da doutrina de Fílon, porque senão a gente se perde. São muitos acontecimentos, irmãos. Eu sei que a aula de hoje está mais maçante, porque são muitos acontecimentos e não dá para a gente perder muito tempo em cada um desses acontecimentos, senão a gente não avança. E a gente tem... E o meu prazo é curto para avançar. Se no início do curso a gente tinha a previsão de... o nome do curso era esse, História da Igreja à Luz dos Escritos Apostólicos, ou seja, até a morte de João, o último apóstolo. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, porque a igreja de Nova Vida
para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, está finalmente ali conseguindo estabelecer a sua própria revista da Escola Bíblica Dominical. E isso é muito bom, porque durante muitos anos a Igreja de Nova Vida, as várias igrejas de Nova Vida, têm adotado as suas revistas de outras igrejas, de outras denominações. Então é bom que a gente tenha a nossa própria revista, porque a Igreja de Nova Vida é conhecida pela excelência no ensino, no estudo. Então, nada mais natural que a gente busque esse reconhecimento, esse ensino através da nossa própria literatura. Então, isso deve acontecer brevemente. Então, a gente talvez tenha que interromper as aulas de História da Igreja. Por isso, eu estou tentando avançar mais rapidamente. Tá? Então, no ano 39, nós tivemos o crescimento exponencial da doutrina de Fílon. Fílon também era de Alexandria, tinha uma cultura grega muito estabelecida, seguia a filosofia de Platão. Eu queria também dar uma aula sobre Platão e Aristóteles, mas assim, porque isso também tem influência no cristianismo. Tá? Isso significa que acabou meu tempo? Não. Enfim... mas vamos avançar um pouquinho. Aristóteles, que foi aluno de Platão, e tem uma divergência que isso reverbera nos evangelhos. No ano 40, Calígula se apresenta como Deus e ordena que sua estátua seja colocada no Templo de Jerusalém. Imagina como o novo imperador é visto, então passa a ser visto pelos judeus. Próximo slide. A partir do ano 43, não vai dar tempo, mas assim, a partir do ano 43 a gente vai ver, biblicamente, o estabelecimento de igrejas que não nasceram diretamente através da Igreja de Jerusalém. E isso é muito, 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 muito interessante, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, porque o nosso tempo já acabou, eu acho. Amém? Vamos orar? Eu sei que a aula foi maçante, mas é porque é importante a gente passar por esse tempo. Eu garanto para vocês que a próxima aula será muito mais interessante do que esta. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou a tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor me permitiu estar aqui, Pai, ministrando o ensino das tuas sacras escrituras, da história da tua igreja. E o Senhor sabe que estou aqui pela tua graça e pela tua misericórdia. Então, Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar na tua casa nessa manhã. Obrigado, Deus, por todos aqueles que aqui estão. Obrigado, Pai, por aqueles que assistem no aconchego de seus lares. Abençoa cada um deles, Deus, cada família representada. Derrama unção sobre o pregador desta manhã, o pregador da tua palavra, homem levantado por ti para anunciar o teu evangelho. Abençoa cada um daqueles que aqui estão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.